Tudo bem com você? Cuidando da saúde, estudando bastante? Tá, então vamos lá. Nós vamos falar do sistema circulatório, especificamente o sangue e a linfa. Sangue. O sangue é um tecido, gente. Sabe que tecido é conjunto de células, tá? Então o sangue ele é formado por plasma e por elementos figurados, tá? O que é o plasma? É a parte líquida do sangue, que tem proteínas, água, proteína, tem anticorpos, excretas, gases respiratórios, nutrientes e assim por diante. Tá? E os elementos figurados. Os elementos figurados são o quê? Os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Hemácia é glóbulo vermelho, leucócito é glóbulo branco e plaqueta são fragmentos de células para coagulação sanguínea. Aonde que o sangue é fabricado? O sangue é fabricado na medula óssea vermelha, especificamente no interior dos ossos grandes. Tá? Então a gente tem dois tipos de células-tronco que vão virar células sanguíneas. As mieloides e as linfóides. Tá? E as linfóides que vão formar os linfócitos B e T. Bom, o sangue. Ele é composto, vamos falar primeiro dos glóbulos vermelhos, que podem ser chamados de hemácias ou eritrócitos. Nos mamíferos, essas células são anucleadas. Por que elas são anucleadas? Porque isso permite maior concentração de oxigênio no transporte dos glóbulos vermelhos. Tá? Então é a célula mais abundante do corpo, podendo ter 5 milhões por milímetro cúbico. Tá? O homem tem um pouquinho mais de hemácias que a mulher, devido até à própria estrutura física, né? E lembrando que a hemácia é vermelha porque ela tem uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável pela captação dos gases respiratórios, entre eles o oxigênio. Okay? Então aqui a gente tem as hemácias, né? Você pode ver que ela parece uma rosquinha, né? E sem núcleo, beleza? E aqui, ó, uma coisa interessante chama poliglobulia das altitudes. Então, quanto mais alto você for, por exemplo, você está escalando uma montanha, né? Você vai subir uma montanha, você vai perceber que o ar é rarefeito, ou seja, quanto mais alto você for, menor é a concentração de oxigênio. Então a pessoa começa a sentir asfixia. E o problema disso é o quê? O problema disso é que ela pode ir a óbito, pode sentir mais fraqueza, né? Aquele cansaço intenso. Como que o organismo resolve isso? Se a pessoa ficar exposta nesse ambiente por muito tempo, o organismo dela vai começar a produzir mais glóbulos vermelhos. Né? O rim libera um hormônio chamado eritropoetina, que vai realizar a eritropoiese, que significa o quê? A fabricação de mais glóbulos vermelhos para compensar esse ar rarefeito. Entendeu? Então, se você estiver no topo da montanha e ficar lá por várias semanas, seu corpo vai produzir mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio desse ambiente. Bom, vamos falar de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, leucócitos, né, eles realizam o quê? A defesa orgânica. Tá? Ele vai defender seu corpo de todo tipo de invasor, bactéria, vírus, etc. Então, uma coisa interessante é que eles realizam um fenômeno chamado diapedese. Diapedese é o seguinte, imagina você atravessando uma parede, né? Então, diapedese é assim, é a capacidade de qualquer uma dessas células tem de atravessar a parede dos vasos sanguíneos. Então, a célula está dentro do vaso sanguíneo, mas ela precisa atravessar essa parede para quê? Para capturar um invasor. Lembrando que os glóbulos brancos são divididos em dois grupinhos, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e a granulócito é o linfócito e monócito. Então, tem 5 tipos de células brancas, né, no caso de glóbulos brancos são leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos. Vamos falar primeiro então do neutrófilo. O neutrófilo ele é um glóbulo branco que também realiza diapedese, ou seja, ele atravessa a parede do vaso, ele consegue sair do vaso sanguíneo para chegar em outras áreas do corpo para atacar agentes invasores. Ele tem um núcleo trilobado, tá vendo? Ó, dividido em 3 porções o núcleo, e ele vai fagocitar. Você lembra que a fagocitose é engolir células invasoras? Okay? O próximo é o eosinófilo ou acidófilo. Esse é muito importante, por quê? Porque ele ataca parasitas de grande porte. Por exemplo, vermes. Se seu corpo for invadido por um verme, o que vai acontecer? Os eosinófilos, que também pode ser chamado de acidófilo, eles vão liberar toxinas e atacar, né? Eles vão assim, é como se fosse um linchamento, né? Eles vão em aglomerado atacar esses glóbulos, aliás, esses vermes, esses agentes parasitas. Então essa é a função do eosinófilo, beleza? Lembrando que ele também faz diapedese. Vamos lá. O basófilo. O basófilo, ele é um glóbulo branco, né? Ele é um leucócito
Núcleo irregular, libera a histamina. Gente, a histamina é da reação alérgica. Lembra, por exemplo, quando você tem a picada de um inseto, o que acontece no local? Ele não fica inchado e vermelho? Então, a histamina ela provoca a permeabilidade dos vasos, que vai provocar um inchaço, que a gente chama de edema, e a vermelhidão, que é o eritema, entendeu? E a heparina, que é o quê? Substância anticoagulante. Então, a reação alérgica é devido à liberação de histamina e heparina. Tá? A histamina que vai deixar o local vermelho e inchado e heparina para evitar problemas de coagulação, no caso de uma reação alérgica. Esse é o basófilo. O monócito. O monócito é interessante porque o monócito, quando está dentro do vaso sanguíneo, ele é assim chamado. Quando ele sai do vaso sanguíneo, ele se transforma, quando ele faz diapedese e sai do vaso sanguíneo, ele é chamado de macrófago. E aí, o que acontece? Macro, grande, fagos, comer. Ele vai começar a devorar os agentes invasores, vai fazer fagocitose, entendeu? Então o monócito se transforma em macrófago. Linfócitos. Linfócitos são células extremamente importantes, células de defesa. Por quê? Vamos entender aqui, ó. O linfócito ele pode ser dividido entre linfócito B e linfócito T. Então vamos lá. O linfócito B ele vai produzir anticorpos. O linfócito T ele pode ser o CD4 ou o CD8. É o que vai fazer reconhecimento de células invasoras e vai atacar células invasoras, entendeu? Então os linfócitos podem ser chamados linfócitos T e B, beleza? Então são responsáveis pelo quê? Pela imunidade. Então ele vai produzir anticorpos. Ah, lembrando uma coisa, anticorpos não são células, são proteínas de defesa, beleza? Plaquetas, plaquetas ou trombócitos. As plaquetas, né, elas são chamadas fragmentos de células. Então, na verdade, existem células chamadas megacariócitos que sofrem degradação, elas quebram e formam as plaquetas. Então, plaqueta é pedacinho de célula que serve para coagulação sanguínea. Por exemplo, uma pessoa que tem dengue, ela tem uma dengue hemorrágica, ela pode ter um número muito baixo de plaquetas e o sangue não coagular e começar a ter hemorragia, entendeu? Ah, como é que eu sei se eu estou com plaquetas baixas ou não? Você tem que ver se a pessoa tem hemorragia. Se ela tiver com hemorragia, é porque o número está muito baixo, precisa de atendimento médico. O número normal é de 300 mil milímetros, 300 mil por milímetro cúbico de plaquetas. Ok? Vamos falar de sistema linfático. O sistema linfático é um outro grupo de vasos que tem no corpo, mas assim, são substâncias que é semelhante ao plasma, mas não tem células. Então eles terminam em fundo cego, como se fosse uma rua sem saída, né, extremidade fechada. Eles captam a linfa, que é o líquido tissular, que devolve ele para a circulação sanguínea. Então esse líquido é reabsorvido dos vasos sanguíneos. Então assim, parte do plasma que acaba saindo por excesso de pressão dos vasos sanguíneos é coletado pelo sistema linfático. Aqui, ó, essa figura mostra bem. Então o sangue está aqui, às vezes o plasma extravasa, ele sai daqui, ele é recoletado pelos vasos capilares e devolvido para o sangue, entendeu? Então isso é bem interessante. Então o sistema linfático, além de ter como composição os glóbulos brancos, ele vai devolver parte do plasma para dentro dos capilares sanguíneos. Ó, os vasos linfáticos, quando a pessoa tem problema de circulação, ela tende a ter esse inchaço, né, principalmente nos membros inferiores, tá vendo? Você comprime aqui, ó, fica o local inchadinho, que é o líquido tissular. O que é o líquido tissular? É a linfa. O que é a linfa? É o líquido que está dentro dos vasos linfáticos, composto de glóbulos brancos especificamente, mas não tem glóbulos vermelhos, não tem hemácias. Entendeu o que é a linfa? Que é o líquido tissular? Beleza. Em diversas áreas do corpo tem estruturas chamadas linfonodos ou nódulos linfáticos. Então, como é assim? Essa estrutura aqui esponjosa, que a gente chama carne esponjosa, ela tem no nariz, né? Vou mostrar aqui a imagem. Ela tem no adenoide, tem as tonsilas, que fica nessa região do pescoço, tá? Ela tem nas axilas e nas virilhas aqui, ok? Os linfonodos, então, quando inchados, ele provoca íngua. Então, aquele seu amiguinho que às vezes teve amidalite, ele vai perceber muito bem que esses linfonodos incharam no pescoço, né? São as amígdalas que é a amidalite. Então, devido a uma reação inflamatória. Então, normalmente, quando o seu corpo está com uma reação inflamatória, esses nódulos linfáticos tendem a inchar. Tá vendo? Pode ser na axila ou no pescoço, no caso de amidalite. Então aqui ó, a gente vê o baço. O baço é rico em linfonodos, tá? O baço fica do lado esquerdo do abdômen, esse é mais ou menos o tamanho do baço. E aí você sempre pergunta, para que serve o baço? Então tá aqui as funções do baço. Eu vou morrer sem o baço? Bom, vamos analisar as funções.
Então o baço armazena linfócitos e monócitos, ou seja, vários glóbulos brancos, ele elimina micro-organismos, tá, e células envelhecidas, e é um banco de sangue de emergência. Como assim banco de sangue de emergência? Ele vai armazenar sangue, no caso a pessoa tiver hemorragia, ele libera parte do sangue que estava dentro dele. Beleza? Então essas são as funções principais do baço. Dá para viver sem baço? Dá, mas você vai ter uma imunidade um pouquinho mais baixa que o comum. Beleza? Então é isso aí. Abração para você, sucesso.